Um meio-campista de muita capacidade técnica, visão de jogo e inteligência para jogar. Como a gente diz na linguagem do futebol, ele escondia a bola, usava muito bem o corpo e tinha muita imposição física. Se tornou um ícone do Milan e do seu país. É sempre lembrado quando se fala em jogadores lendários dos anos 90 e foi uma grande lenda do futebol mundial. Portanto, hoje a história é dele, Boban. Zvonimir Boban nasceu no dia 8 de outubro de 1968 em Motysky, na antiga Iugoslávia. Iniciou sua carreira profissional no time do Dinamo de Zagreb, um dos mais tradicionais do país. O melhor resultado do clube foi o vice-campeonato na Copa. Ainda bastante jovem, o Boban mostrava que era um talento a ser amadurecido. Já em 1986 e 1987, o Dinamo não conseguiu títulos novamente, porém o Boban seguia evoluindo seu nível de atuação e era tratado como uma grande promessa. Tanto que ainda nesse ano de 1987 ele foi chamado para defender a seleção de base na época da antiga Iugoslávia na Copa do Mundo Sub-20. Ele jogou muito bem aquele torneio, marcou 3 gols em 6 jogos, números excelentes para um meia, e o mais importante foi o tento anotado contra a Alemanha Ocidental na grande decisão, aos 85 minutos de jogo. Os alemães empataram aos 87. E na decisão por pênaltis, a seleção do Boban acabou vencendo por 5-4 e ganhando aquele Mundial Juvenil. Detalhe foi que o Boban teve sob sua responsabilidade fazer a cobrança decisiva e converteu, bateu muito bem no cantinho e fez o gol. Seguiu no Dinamo na temporada de 87-88. O clube mais uma vez ficou sem taças e o Boban se consolidava na meia cancha do seu time. Apesar das poucas partidas, conseguiu jogar muito bem enquanto esteve em campo. Atuou em 15 jogos e marcou 8 gols. Na temporada seguinte, o Zagreb ainda não apresentou resultados expressivos e novamente o Boban jogou muita bola, vivendo uma das melhores temporadas da sua carreira com a camisa do clube. Ele esteve em campo em 25 partidas, onde marcou 9 vezes. Já em 1989 e 1990, o Dinamo Zagreb acabou sendo vice-campeão da Liga Nacional. Ficou atrás somente do Estrela Vermelha, clube no qual o Dinamo rivalizava na época. Essa rivalidade, inclusive, ultrapassou as 4 linhas. Num clássico entre as duas equipes, uma briga generalizada ocorreu na arquibancada, e os torcedores do Dinamo, que protestavam por conta da independência croata, atacaram seus adversários. O Boban ficou marcado porque ele deu uma voadora em um policial que atacava um torcedor do Dinamo. O incidente tirou qualquer possibilidade do atleta atuar na Copa do Mundo de 1990, uma vez que ele foi suspenso pela Federação Iugoslava. Aqui estava eu, um cara público, preparado para arriscar minha vida, minha carreira e tudo que a fama poderia ter trazido, por causa de um ideal. Mesmo punido, ele jogou a Eurocopa Sub-21 pela Iugoslávia. Marcou na partida de semifinal contra a Itália, no empate em 2-2. Na decisão, uma derrota por 3-1 diante da União Soviética deixou a Iugoslávia como vice. Na temporada de 1990 e 1991, o Dinamo mais uma vez foi o vice-campeão da Liga Nacional e ficou sem títulos. Esse foi o 6º ano do Boban no clube, que não ganhou troféus em todo esse período, mas que apesar disso se tornou um grande ídolo da equipe. Ele foi eleito o melhor jogador croata de 1991 e craque daquela Liga Nacional. No verão de 91, deixou seu país por questões políticas, quando foi contratado pelo poderoso Milan da Itália. No Dinamo foram 118 partidas, 45 gols e nenhum troféu levantado. Após a independência da Croácia, o Boban passou a não defender mais a camisa da antiga Iugoslávia. Atuando pelo país, ele ainda somou 7 jogos e marcou uma vez. Tão logo que chegou, o Milan já foi emprestado ao Bari, pois não teria espaço no time rossoneri, uma vez que as 3 vagas de estrangeiros naquela época já estavam muito bem ocupadas pelo trio de holandeses, Rijkaard, Van Basten e Ruud Gullit. Então o Boban acabou indo atuar numa equipe muito mais modesta. O Bari caiu nas oitavas de final da Copa da Itália e terminou o Calcio em 15º lugar, uma campanha que rebaixou o clube para a Série B italiana. Ao menos para o Boban, ele deixou o clube para finalmente poder fazer história com a camisa do Milan. No Bari, somou 18 partidas e 2 gols marcados.
Estreou no clube rossoneri na temporada de 1992 e 1993. Vindo de uma fase extremamente gloriosa, o Milan ainda aspirava a conquistas sob o comando de Fábio Capello. No campeonato italiano, título. Com 4 pontos de vantagem sobre a Internazionale, o clube conseguiu essa conquista de nível nacional que marcou o primeiro ano do Boban na equipe. Além disso, teve a conquista da Supercopa da Itália, com um triunfo de 2-1 para cima do Parma. Na Liga dos Campeões, o Milan chegou na grande decisão, porém foi batido pelo Olympique de Marseille da França pelo placar de 1-0 e amargou o vice do maior torneio de clubes do mundo. Na temporada de 1993 e 1994, o Milan já começou com o pé direito e venceu a Supercopa Italiana quando ganhou do Torino por 1-0. Ganhou também o título do Campeonato Italiano. Pela primeira vez, o Boban foi titular absoluto. Além da conquista em si, que já é gigantesca, ela marcou o 14º Scudetto rossoneri na história, fazendo com que o clube ultrapassasse a rival Internazionale como o maior campeão da Itália. Além disso, Milan mais uma vez chegou à final da Champions e venceu. Venceu o Barcelona de Romário e Stoichkov na final para ficar com o título. Foi uma vitória enorme do Milan, que dominou o poderoso adversário e fez 4-0 no placar. Em dezembro de 1993, o Milan disputou a Copa Intercontinental e perdeu do São Paulo de 3-2, sendo vice-campeão. O Boban fechou essa exímia temporada com 31 jogos e 4 gols marcados. Em 94 e 95, o Milan foi bicampeão da Supercopa da Itália, dessa vez ganhando da Sampdoria na disputa por pênaltis por 4-3. Outra conquista importante de início de temporada foi a Supercopa da UEFA, quando o clube rossoneri derrotou o Arsenal da Inglaterra por 2-0, e um dos gols foi marcado justamente pelo croata. Em grande fase, o Milan chegou novamente em uma final de Champions, só que dessa vez perdeu do jovem e incrível time do Ajax por 1-0 e amargou o vice. Da mesma forma que na Copa Intercontinental, quando o clube perdeu de novo do adversário sul-americano. O rival foi o Vélez Sarsfield da Argentina, que fez 2-0 no Milan, que desperdiçou mais uma oportunidade de ser campeão mundial. O meia jogou na temporada 42 jogos e marcou 4 vezes. Na temporada seguinte, o Milan não disputou a UEFA Champions League e esteve envolvido na Copa da UEFA apenas, torneio no qual foi eliminado na fase de oitavas de final, da mesma maneira que na Copa da Itália. Mas o Milan não ficou sem levantar troféus porque voltou a vencer o grande campeonato italiano, com 8 pontos de vantagem para cima da Juventus. Esse foi o único título rossoneri desse ano. Quando a temporada nos clubes chegou ao fim, o Boban jogou sua primeira e única edição de Eurocopa defendendo seu país. A Croácia caiu num grupo com Turquia, Dinamarca e Portugal. Passou. O meia marcou no triunfo por 3-0 diante da Dinamarca. Nas quartas de final, a Croácia enfrentou a forte Alemanha e perdeu de 2-1, selando assim a eliminação do Boban e dos seus companheiros do torneio continental. A temporada de 1996 e 1997 do Milan foi bastante abaixo da média e frustrante. O clube rossoneri perdeu a Supercopa Italiana, terminou o Calcio apenas em 11º lugar, ou seja, sequer conseguiu uma vaga para competições europeias. E na Champions foi eliminado logo na fase de grupos. Apesar do desempenho coletivo, o Boban seguiu jogando bem e foi um dos destaques do Milan. Na temporada de 1997-1998, mais uma vez, o Milan jogou muito mal no campeonato italiano e, com a perda pouco a pouco de suas estrelas, passou a viver uma fase ruim, terminando só na 10ª posição. Apesar disso, na Copa da Itália, conseguiu ser finalista. Derrota por 3-2 no placar agregado para Lazio e vice-campeonato. O Boban jogou 44 partidas e balançou as redes 7 vezes. Apesar de não estar entre as favoritas, a seleção croata era muito forte e contava com jogadores de renome que atuavam no mais alto escalão do futebol europeu. O Boban era um desses e foi titular absoluto e capitão da equipe que passou da fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota. Os croatas eliminaram Romênia nas oitavas de final e Alemanha nas quartas, até cair só na fase de semifinal diante da França, perdendo de virada. Na disputa do 3º lugar, uma grande vitória por 2-1 contra a Holanda selou essa campanha espetacular dos croatas, que disputavam ali sua primeira edição de Copa do Mundo. O Boban terminou o Mundial com 2 assistências e foi bastante regular.
retornou aos clubes para defender a camisa do Milan por mais uma temporada. E após alguns anos de jejum, o clube voltou ao caminho das conquistas, vencendo o grande campeonato italiano. Numa disputa muito acirrada com a Lazio, o rubro-negro levou a melhor e ficou com um ponto de vantagem diante do adversário. Titular do time, o Boban colocava cada vez mais o seu nome na história do Rossoneri. Foi em 1999, após o Mundial, que o Boban, capitão da Croácia desde 1994, fez a sua última exibição defendendo o seu país. Ele esteve em campo por 85 minutos no amistoso contra a seleção francesa, que terminou com derrota da Croácia por 3-0. Defendendo sua seleção nacional, o meio-campista disputou 51 jogos, marcou 12 gols e deu 2 assistências. Na temporada de 1999-2000, o Milan ficou sem conquistas. O time do Boban, que inclusive acabou perdendo espaço, terminou a Liga Italiana em terceiro lugar e foi o vice da Supercopa da Itália, quando perdeu do Parma de 2-1. O Boban fechou a temporada com 25 jogos e 6 gols marcados. A temporada de 2000 e 2001 foi a última do jogador vestindo o vermelho e preto do Milan. Já experiente, ele decidiu encerrar o seu ciclo no clube. Não conseguiu encerrar sua passagem marcante levantando troféus. Então, no final da temporada, ele anunciou que deixaria o clube, mas não anunciou que estava se aposentando. E aí ele deixou o Milan. Pelo clube, totalizou 300 partidas, 42 gols marcados e 9 títulos conquistados. Foi jogar no Celta de Vigo na temporada de 2001 e 2002. Na Galícia, a passagem foi bastante discreta, e o jogador, que já estava em ritmo de final de carreira, ainda teve boas aparições, antes de optar por pendurar as suas chuteiras em definitivo. No Celta, ele ainda somou 6 partidas e nenhum gol marcado. Atuando pelos clubes, o Boban disputou 442 jogos, marcou 89 gols, deu aproximadamente 72 assistências e ganhou 9 títulos. Após trabalhar em alguns canais de TV da Itália e da Croácia, de 2015 até 2019, o Boban voltou ao meio do futebol. Ele passou a trabalhar na FIFA, num cargo de secretário. Depois que deixou a entidade máxima do futebol, se tornou funcionário do Milan, passou a atuar como CEO do clube italiano, isso foi na temporada de 2019 e 2020. E aí, depois que ele saiu do Milan, ele entrou na UEFA, como um dos diretores da entidade. Ele iniciou na função em 2020 e permanece até os dias atuais. Como você pode ver, o Boban tinha uma qualidade técnica acima da média. Tomou frente em decisões e no engajamento político. Ele marcou uma época com suas grandes atuações dentro de campo e com a sua liderança e influência exercida sobre os seus companheiros. Ganhou muitos títulos no Milan. Na Croácia foi primordial numa campanha histórica. Colocou o seu nome entre os maiores croatas de todos os tempos. Então, esse foi o grande Boban. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho que te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!